Olá, essa é uma aula bônus que eu quero fazer com você, porque afinal de contas a gente já está chegando na aula de número 9 e ela na nossa programação está como aula 9 dica, né? Porque antes da gente iniciar a trabalhar com Windows, a gente precisa aprender a mexer no mouse ou no touchpad, se você estiver utilizando o notebook. E mesmo que você esteja utilizando o notebook com o mouse, é preciso aprender como é que se utiliza o mouse de forma correta. Então a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: você tem o seu mouse e no mouse você tem o botão esquerdo. E quando eu falar para você assim, vamos clicar duas vezes, clica e segura, eu estou falando a respeito do botão esquerdo. Quando eu falo clicar e segurar, você vai apertar o botão esquerdo e não vai parar de apertar ele até a hora que eu falar que é para parar de apertar. Então é sempre em relação ao botão esquerdo. Quando eu falar assim, vamos clicar e segurar, vamos arrastar. Quando eu falar em arrastar, você vai entender daqui a pouco que eu vou mostrar para você, tá bom? E a gente tem o botão direito do mouse. O botão direito ele tem funções específicas. Quando for para clicar com o botão direito, eu falo para você, tá bom? Quando eu falar clicar, já sabe que é o botão esquerdo. Quando eu falar clicar com o botão direito, você vai apertar com o botão direito, tá bom? E outra característica que o mouse tem é essa rodinha no meio dele que a gente chama de scroll, tá? Essa rodinha ela gira para frente ou para trás. Pode ser que haja ocasiões que a gente vai utilizar ela. Acho difícil, mas é bom para você saber que ela existe e ela está aí para ser utilizada também, tá? Provavelmente na aula de Word eu mostro para você como é que a gente utiliza a scroll, tá? Mas dificilmente a gente usa, tá bom? O que a gente vai utilizar mesmo é o botão esquerdo e o botão direito. O botão esquerdo eu sempre vou falar para você. Clica duas vezes. E quando eu falo clicar duas vezes, é clicar rapidinho, tá? Você aperta e já aperta de novo, tá bom? E o botão direito é para algumas funções específicas, tá bom? No touchpad, geralmente o touchpad ele é nesse formato aí que você está vendo na tela. Ele é um quadradinho que fica na frente do teclado do seu notebook. E ele tem dois espaços. O primeiro espaço da esquerda, um botãozinho da esquerda, ele é o botão esquerdo. E o botãozinho da direita ele faz como se fosse, ele é como se fosse o botão direito. Aí você vai falar para mim assim: "Ah, mas eu tenho um notebook que ele não tem isso. Ele não tem o botão aparente, mas ele provavelmente já tem você visualiza mais ou menos até metade desse quadradinho. Do lado esquerdo é o botão esquerdo e do lado direito, na parte inferior, é o botão direito. Tá certo? Como que eu utilizo o mouse de forma correta? Pela foto aí que você está vendo, você vai fazer uma conchinha com a mão. O dedo indicador, se você for destro, né, vai no botão esquerdo. E o dedo médio vai no botão direito. Os outros dedos, os dois, o mínimo e o anelar ficam do lado do mouse e o dedão fica ao lado do outro lado do mouse, obviamente. Tá? Então você vai fazer uma conchinha e vai colocar o indicador no botão esquerdo e o médio no botão direito.
e o restante você acomoda aí, mas tem que fazer uma conchinha, tá? Não faça a posição da aranha, que é como se sua mão fosse uma aranha em cima assim. Não é legal, porque depois a sua mão cansa. Não erga o pulso para mexer no mouse. Tem gente até que utiliza uma almofadinha, uma basezinha do mouse, né, que a gente chama de mousepad, que é onde o mouse anda, com uma almofadinha para descansar o pulso. Mas não erga muito o pulso, tá? Geralmente deixa ele bem descansado, como tá aí na foto mesmo, certo? E outra dica, sempre deixe o mouse ele na perpendicular, sempre ele retinho. Se você estiver utilizando um computador desktop, o seu teclado, o seu mouse ele tem que estar retinho com a mesa, tá? Ele tem que acompanhar a reta da mesa. Se você estiver utilizando um notebook com mouse, é a mesma coisa, ele tem que acompanhar, ele tem que ficar reto. Por quê? Porque o mouse, na tela do computador, ele é representado por essa setinha que tem aí. Essa setinha eu não vou chamar mais de setinha, tá? Eu vou chamar de ponteiro. Talvez até eu chame de setinha, porque eu estou acostumado a dar aula de informática, e às vezes eu chamo de setinha por costume. Mas essa setinha, ela acompanha o movimento do mouse. Então, o mouse tem sempre que estar reto, assim como você está vendo aí na foto. Por quê? Porque se eu levar ele para direita, o mouse vai para a direita. Se eu levar ele para a esquerda, o mouse vai, a setinha, né, o ponteiro do mouse vai para a esquerda. Se eu levar o mouse para cima, o ponteiro vai para cima. E se eu levar para baixo, o ponteiro do mouse vai para baixo. Concorda comigo que se ele ficar torto, ele não vai funcionar? Então, você precisa lembrar dessa dica, tá bom? Se o ponteiro se o mouse você segurar ele torto, ele não vai andar do jeitinho que você precisa. O ponteiro do mouse ele não vai andar do jeito que você precisa. Você precisa deixar o mouse reto, bem retinho, certo? Então, eu agradeço você pela sua atenção. Se você tem alguma dúvida, já sabe, coloca aí na plataforma que eu respondo para você, tá bom? E até a nossa próxima aula. E aí sim, a gente já vai começar a aprender algumas coisas e alguns conceitos básicos do Windows, tá ok? Até lá então!